Olá, minha gente querida, está começando mais uma edição do programa Vernon Presley Fala, diretamente do Rio de Janeiro, para mostrar para vocês como funciona o BRT, a melhor e mais barata forma de transporte para se implantar em qualquer parte do Brasil. Dá uma olhada na matéria que nós fizemos e daqui a pouco a gente volta a falar sobre ela. Bus Rapid Transport, que em português quer dizer ônibus de transporte rápido. Veículos biarticulados com 4 portas de acesso que utilizam vias exclusivas e param somente em estações próprias, conduzindo mais de 100 passageiros sentados e em pé a cada viagem, e é o mais rápido, mais eficiente e mais barato meio de transporte a ser implantado em qualquer capital. Esse é o Terminal Alvorada, local fixo onde todas as linhas do BRT se concentram, é o ponto de partida e ponto final de todos os trajetos. Daqui partem todos os ônibus do sistema para os diversos bairros do Rio de Janeiro, e é aqui também que os ônibus tradicionais de dezenas de linhas fazem integração para o embarque e desembarque de passageiros para todas as zonas da cidade. O BRT sai do Terminal Alvorada por vias que foram construídas exclusivamente para esse meio de transporte, o que torna a viagem mais rápida, pois para somente em suas devidas estações, que são divididas entre parador, expresso, semidireto e direto, facilitando assim a vida do passageiro. As estações do BRT são divididas entre estação parador e também estações do BRT Expresso, equipadas com portas automáticas, cadeiras, máquinas de bebidas e telões que informam o horário dos ônibus. Contam também com bilheteria de cabine com funcionário do BRT, além dessas máquinas de autoatendimento, onde o passageiro pode recarregar seu bilhete único a qualquer hora do dia ou da noite, pois somente com esse bilhete é possível ingressar no sistema BRT. Para interligar a cidade, foi construída essa estação de integração com o metrô linha 4 e demais linhas de ônibus que atendem a várias zonas, o que facilitou ainda mais a vida dos passageiros. Estou na área de embarque e desembarque de passageiros do terminal Jardim Oceânico. Este terminal que vocês estão vendo serve para pessoas que vêm de ônibus, não somente da Zona Oeste, como de outras zonas da cidade do Rio, mas principalmente para os passageiros que também vêm da linha 4 do metrô. Novas linhas foram criadas a partir do terminal Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, onde linhas saem diretamente daqui para os diversos bairros. A infraestrutura é gigantesca. Essa grande passarela que vocês estão vendo ao fundo é exatamente ela que faz o transbordo dos passageiros que vêm dos ônibus que descem aqui nesse terminal Jardim Oceânico e desembarcam lá atrás, exatamente na estação do BRT. Comprovadamente, BRT é o meio de transporte de massa mais barato, mais eficiente e mais fácil de ser implantado em qualquer cidade do Brasil, como Manaus, por exemplo. Eu acho o meio de transporte maravilhoso, até porque eu que vim da cidade de Manaus, estou atualmente morando aqui no Rio de Janeiro. É um meio de locomoção muito mais rápido, muito mais fácil, indo de uma zona para outra. E infelizmente na cidade de Manaus não tem toda essa infraestrutura, mas seria muito bom para a população se locomover do seu bairro até o centro da cidade. Pois é, minha gente, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Como essa forma de transporte, se tivesse sido implantada em Manaus há muito tempo, teríamos um transporte de qualidade que atendesse a tamanha quantidade de pessoas que precisam utilizar o transporte público na cidade de Manaus, para que tivesse pelo menos o mínimo de conforto. O programa Vernon Presley Fala vai ficando por aqui. Numa próxima edição a gente se encontra aí talvez ou no Rio de Janeiro ou qualquer parte da cidade de Manaus para conversarmos muito mais. Um grande abraço a todos e até a próxima edição, se Deus quiser. Tchau, tchau! A onda de assaltos está assustando moradores do Alto Jardim Botânico, um dos bairros mais privilegiados por sua localização na zona sul do Rio de Janeiro. Em menos de uma semana, 2 assaltos movimentaram moradores e a equipe de segurança contratada pela Associação Amigos do Alto JB. Na Rua Inglês de Souza, uma casa foi assaltada 2 vezes no período de 7 meses.
sendo que na ocorrência mais recente, os assaltantes utilizaram a conhecida tática de entrega de correspondência. Na ação, 4 criminosos, sendo 3 homens e uma mulher, renderam o caseiro e o amarraram amordaçado no banheiro. Os assaltantes saíram levando pertences de valor sem levantar nenhuma suspeita de vizinhos e do vigilante da guarita, que fica a pouco mais de 100 metros da casa. O segundo assalto, que repercutiu muito entre os moradores, ocorreu nesta rua, também localizada a poucos metros de uma guarita que funciona 24 horas. Por volta das 8h30 da noite do dia 5 de junho, 2 bandidos renderam o carro do Uber exatamente neste ponto da rua Engenheiro Pena-Chave, no Alto Jardim Botânico. Era uma tentativa de sequestro relâmpago, mas o carro sofreu pane na hora e os bandidos saíram levando pertences da passageira e do motorista do Uber. A polícia foi acionada, mas os PMs que atenderam a ocorrência não conseguiram localizar os criminosos. E segundo informações do vigilante desta guarita, a rua Engenheiro Pena-Chave não faz parte da área de cobertura da segurança contratada pelo Alto JB. Em nota, a Associação de Moradores lamentou as incidências e informou que, mesmo com o grande investimento aplicado em segurança, instalando guaritas com cancela, agentes de portaria, veículos de ronda ostensiva e mais agentes que fazem vigilância 24 horas nas ruas do bairro, ainda há ocorrência de roubos e assaltos, mas que esses casos diminuíram consideravelmente, reconhecendo que, se não fosse essa iniciativa dos moradores, a situação seria ainda pior nessa área da Zona Sul do Rio. O fechamento de ruas sem saída já é possível para alguns bairros do Rio de Janeiro. Isso porque foi aprovada a Lei 6.206 de 2017, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, do PMDB. O objetivo da lei é levar tranquilidade e segurança aos moradores de ruas sem saída que sofrem com a violência cada vez mais alarmante na cidade. Para se conseguir esse direito, é necessário seguir fielmente a lei, porém com os seguintes impedimentos. O artigo 3º, em seu parágrafo 3º, diz que o fechamento de ruas está vedado quando a via servir de passagem única para florestas, trilhas e áreas de preservação ambiental abertas ao público, ou praças e instituições que contenham equipamentos de uso público. O inciso 3º diz que não serão permitidos fechos que impeçam o eventual acesso de caminhões, além da necessidade de um documento da associação representativa que contenha mais de 70% dos moradores com impostos devidamente em dia favoráveis ao fechamento da rua, protocolado junto ao Poder Executivo Municipal, que irá avaliar o pedido. Segundo a lei, esses critérios impedem que ruas importantes sejam fechadas, por critérios técnicos e principalmente por interferir no principal direito de ir e vir dos cidadãos cariocas. Se a sua rua tem somente um acesso de entrada e saída, se nela não há praças, nem áreas verdes de visitação ao público e também não há um alto fluxo de caminhões entrando e saindo nessa via, além de 70% dos moradores favoráveis ao fechamento desta via, você deve protocolar um pedido junto à Prefeitura do Rio, pois são esses os critérios necessários para obter o direito do fechamento da via. Caso contrário, nem mesmo a boa intenção de se levar tranquilidade e mais segurança aos moradores de ruas sem saída será suficiente para obter o direito, pois são exatamente esses critérios que a Prefeitura vai avaliar para conceder ou não o pedido dos moradores. Segundo a vereadora Rosa Fernandes em seus argumentos, a lei foi criada para salvaguardar moradores que residem em ruas sem saída e também para impedir que outras ruas de fundamental importância sejam fechadas. Com o aumento da violência, havia um forte clamor desde 2011, quando então este projeto de lei de número 943 entrou em discussão na Câmara Municipal, mas somente 6 anos depois foi aprovado em junho deste ano, tornando-se a Lei 6.206/2017, que entrará em vigor a partir de setembro. Trator funcionando e operários trabalhando. Assim está o andamento da tão esperada obra do 48 na Muzema. Os moradores cobravam da prefeitura e aguardavam há quase 3 anos por essas obras que finalmente chegaram na comunidade.
Tubos de esgoto foram colocados por baixo da terra para canalizar as águas pluviais e também as águas de esgoto das centenas de apartamentos construídos no local. Depois de concluída, a obra vai resolver o problema crônico do asfalto e o mau cheiro que exalava da via, que mais parecia um esgoto a céu aberto. Durante as escavações, os operários da prefeitura se depararam com rochas enterradas no solo, o que atrasou os trabalhos, além da tubulação de água dos moradores, que são quebradas pelas máquinas e precisam ser consertadas de imediato, para que a população não fique sem abastecimento de água e também para não alagar ainda mais a rua que já está comprometida. Mas as obras que só tiveram data para começar não têm previsão para terminar, pois a equipe de trabalho não enfrenta somente os problemas relatados. Uma grande parte da rua foi interditada para que caminhões e tratores possam se locomover livremente pela via, o que não está sendo respeitado por alguns moradores, que mesmo com a interdição, continuam passando com seus carros, complicando ainda mais a situação, pois alguns moradores andam estacionando seus carros em local temporariamente interditado para dar mais fluidez à obra. Os moradores da Muzema esperaram quase 3 anos por essas obras e quando elas finalmente chegaram, um dos maiores problemas enfrentados pelo engenheiro e os operários são exatamente esses carros estacionados na entrada do 48, o que tem dificultado principalmente a passagem dos caminhões, caçambas e o trator da obra. A secretária da associação, Iliana Barreto, informa que os moradores estão cientes da obra e que falta compreensão por parte de alguns. Para ajudar, a associação criou um folheto que é colocado diariamente nos veículos solicitando ao condutor que não mais estacione na entrada do 48, mas algumas pessoas ignoram esse pedido. A moradora Mari Pereira pede mais consciência por parte dos moradores da área. Eu, como moradora aqui da Rua do 48, fico muito feliz por finalmente as obras terem chegado e a única coisa que eu peço é a conscientização dos meus vizinhos para que eles evitem estacionar os carros aqui, porque fica atrapalhando o fluxo da obra. O engenheiro Reginaldo, responsável pela obra, não foi localizado para comentar as dificuldades apontadas pelos operários. Restos de madeira, telhas de zinco retorcidas e muito entulho foi o que restou do bar Espaço Itanhangá, que foi demolido na manhã do dia 12 de julho na Muzema. Segundo informações colhidas no local, o bar não tinha autorização para funcionar, principalmente por ter sido construído de forma irregular num espaço que antes era uma praça, neste trevo da Avenida Engenheiro Souza Filho. Mesmo depois de 24 horas da ação da prefeitura, o trânsito no local está comprometido, havendo retenções em toda essa área da Muzema. E a demolição dividiu opiniões da população que mora e frequentava o famoso bar. Porém, o que é consenso na divergência entre os moradores é que, de certa forma, o empreendimento contribuía positivamente para o visual do bairro. Alguns funcionários do bar se manifestaram à nossa equipe questionando a ação da prefeitura e lamentando a perda de seus empregos, mas por medo de represálias não quiseram gravar entrevista. Segundo informações obtidas, o Espaço Itanhangá funcionava há quase 2 anos neste local e mesmo sem autorização empregava 39 pessoas que dependiam do emprego desse empreendimento. E após quase 2 anos, a prefeitura veio ao local e demoliu o Espaço Itanhangá. Os proprietários do bar não foram localizados para falar sobre o assunto e os funcionários da prefeitura que estavam no local fazendo a limpeza informaram que a ordem obtida por eles era a demolição total do prédio e a remoção do entulho, mas não souberam informar o que será construído no local. Além dos proprietários e funcionários que ficaram no prejuízo por causa da demolição do imóvel, nos surpreendemos com esses cães, que eram alimentados por garçons e cozinheiros do bar. E mesmo com o imóvel abaixo, não abandonaram o local, passando um nítido sentimento de perda e desolação. A Associação de Moradores não quis se manifestar sobre o assunto.
Os protestos da semana passada para chamar a atenção do prefeito Crivella sobre o projeto de verticalização do Rio das Pedras serviu para mostrar a todos que grande parte da população não está de acordo com a revitalização do bairro. Assunto esse já resolvido pelo prefeito do Rio, juntamente com os donos das construtoras responsáveis pela construção dos prédios de 12 andares, num total de 35 mil apartamentos que serão vendidos aos moradores da comunidade, que terão que pagar por um novo imóvel no local onde possuem casa própria, alguns mais de 20 anos. O protesto causou prejuízo aos motoristas que utilizam a Avenida Engenheiro Souza Filho, sentido Jacarepaguá e Barra da Tijuca, e mesmo com os transtornos causados, a manifestação seguiu de forma pacífica, sem incidência de tumultos. Durante a manifestação da semana passada, ficou acertado entre os representantes e a população do Rio das Pedras uma reunião com o Marcelo Crivella em seu gabinete. Os organizadores da manifestação lutam contra esse projeto e querem maiores informações sobre as indenizações e principalmente como ficarão os comerciantes do bairro. Caso o prefeito não se reúna com esses representantes, os organizadores do protesto farão uma nova manifestação, desta vez em frente à residência do prefeito Marcelo Crivella, na Barra da Tijuca. Em vídeo postado na internet, Marcelo Crivella disse que os moradores não serão removidos do Rio das Pedras, que serão alocados em terrenos próximos das novas construções, o que mostra um claro equívoco do prefeito, pois os moradores serão sim removidos de suas casas, o que gerará muito transtorno às pessoas que precisarão deixar seus lares para morar em abrigos provisórios construídos pelas empresas responsáveis pelo projeto. Marcelo Crivella assegura ainda que os moradores serão indenizados pelos imóveis já existentes, mas não explica os critérios para esta avaliação. Os no Rio das Pedras serão indenizados por aquilo que construíram ali. E essa indenização é que vai ajudar as pessoas, e mais o subsídio do plano do Minha Casa Minha Vida, a terem a sua propriedade. Segundo o prefeito, o projeto de verticalização prevê, além de apartamentos, infraestrutura e urbanização, e está orçado em quase 2 bilhões de reais. Achamos que a infraestrutura de tudo que nós estamos pensando fazer vai alcançar talvez 2 bilhões. Resta saber se mesmo com a nova ameaça de manifestação em frente ao condomínio do prefeito na Barra da Tijuca, Marcelo Crivella atenderá aos pedidos da população.